literatura brasileira é chamado Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Machado de Assis, ele foi um homem que nasceu para ser nada na vida, tá? Ele nasceu no morro, tá? Ele é de origem humilde. Ele nasceu no Morro do Livramento, é bom você colocar aí. Ele era filho de mãe solteira. Ele foi criado pela mãe. E a mãe dele era mãe solteira e ela era lavadeira e doceira. Então, ela lavava roupas para fora e vendia doces. E o Machado de Assis, ele ajudava a mãe a vender esses doces. E quando ele vendia os doces, ele vendia no comércio do Rio de Janeiro. E ele pegava jornais velhos e propagandas, e ele foi, desde pequeno, um autodidata. O que é um autodidata? Ele aprendeu a ler sozinho, e com 10 anos ele pediu emprego num jornal do Rio de Janeiro. E aí o dono do jornal se interessou pelo menino que vendia doces e contratou ele para entregar jornais. E aí ele começou a ler os jornais diário e a entender socialmente o que acontecia em volta dele. E com 11 anos ele começa a escrever as obras dele. E ele publicou a primeira crônica dele no jornal que ele trabalhava. Foi assim que ele se tornou e se apaixonou pela literatura brasileira. Segundo o Monteiro Lobato ele classifica o Machado de Assis da seguinte forma: se a produção literária do Brasil fosse uma vegetação, uma floresta, nós teríamos só uma árvore, um machadão, seria o Machado de Assis. Os outros escritores seriam algumas moitinhas, né, uns arbustozinhos, umas graminhas, para você ter ideia da magnitude do Machado de Assis para os outros escritores do Brasil. Então, ele é o bam nosso, ele é o escritor que conseguiu escrever todos os gêneros textuais. Então, Machado de Assis, ele escreve crônica, ele escreve romance, ele escreve crítica, ele escreve artigo, ele escreveu peças de teatro, poesias, e ele também escreveu livros técnicos, inclusive livros infantis. Tá? O Machado de Assis também tem contos. Então, toda a obra do Machado de Assis, ela já foi traduzida por mais de 58 línguas. Tá? Ele se equipara a Guimarães Rosa, que vocês vão ver lá no 3º ano. Mas o Machado de Assis, ele tem uma qualidade, ele tem um poder como escritor. Qual é esse poder dele? Ele tem qualidade em todas as obras dele. Todas as obras de Machado de Assis são excelentes. Só que ele se tornou gênio mesmo pela prosa. Tá? Então, ele escreve romances. E o primeiro romance que define o realismo e que ele publica em 1881 é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Daí ele tem uma trilogia que você pode dizer que ele fez 3 romances geniais, que quem leu o primeiro vai querer ler o segundo, o terceiro e tudo que ele for publicar. Como que eu vou dizer, é um fetiche de leitor isso. Então, os escritores, eles tentam encantar o leitor para eles virarem verdadeiros seguidores das obras. Então, naquela época, ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira. Depois, ele escreveu Quincas Borba, que é esse aqui, Quincas Borba. Tá? Também não é um romance denso, como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que são praticamente um romance mais pesados, mais densos. E ele escreveu, por último, Dom Casmurro. Então, são 3 obras históricas que todo leitor brasileiro tem que ler. Tá? Então, esse verdadeiro polígrafo, o que é um polígrafo? É que escreve vários estilos, várias maneiras, é o Machado de Assis. Por isso que ele é tão importante para a literatura brasileira. Até panfleto ele escrevia. Tudo que via pela frente,
ele queria aprender, ele acabava escrevendo, certo? Depois, o que aconteceu com o Machado de Assis? Machado de Assis, ele sofreu muito racismo. Como eu disse antes, ele tinha tudo para não ser nada. E saiu do nada. Machado de Assis saiu da pobreza e conseguiu conquistar o seu espaço sozinho, né? Ele tinha problemas de saúde também, tá? Ele era epilético, ele teve problema com o desprezo, com o racismo, que nós podemos chamar hoje de bullying. Machado de Assis, quando ele era jovem, ele era gago, ele não conseguia se expressar direito. Mas eu acho que a maior maldade que fizeram com Machado de Assis foi colocar ele nos livros de literatura e nos livros didáticos com a pele clara, tá? De tamanho que era o racismo. Então, o Machado de Assis, ele vem de uma época que as pessoas chegavam em determinados lugares sociais, como uma prefeitura, um posto de saúde, um restaurante, e tinha uma plaquinha na entrada: proibido entrar cachorros, negros e mulheres. Então, para você ter ideia de como esse autor sofreu. E aonde você pode ver essas características de toda essa dor que ele passou. Ele colocou tudo na literatura dele. Ou seja, ele foi uma desconstrução do racismo, desconstrução da pobreza, certo? E ele se apaixonou por uma moça chamada Carolina, a qual José de Alencar também se apaixonou, tá? Então, na literatura brasileira, nós temos ali um duelo entre José de Alencar e Machado de Assis. Lembre-se que o José de Alencar é romantismo e o Machado de Assis, realismo. Então, ele faz parte de duas escolas literárias, o Machado de Assis. Ele entra no realismo e depois ele vai entrar no modernismo também, lá nas últimas obras finais dele, certo? E como é que esse gênio do Machado de Assis, ele qualifica o gênio dele? Ele entra em dois gêneros, a prosa do conto e do romance, tá? Então, além dos romances que a professora citou, ele tem alguns contos bem famosos, que nós podemos dizer que a literatura do Machado de Assis, a densa, ele tem muita coisa publicada, é inclassificável, tá? Então, a professora vai colocar aqui alguns contos que vocês podem procurar na internet também. Papéis Avulsos, que é muito legal, várias histórias, que também só é contos, é um livro só de contos, e os contos consagrados, todos os contos do Machado de Assis. E as poesias ocidentais. É claro que ele tem outras obras, como A Mão e a Luva, né, e assim por diante. Agora, o que Machado de Assis contribuiu? Por que ele começou a ser contra o que existia, o romantismo? Ele não queria seguir aquela forminha de estilo que a literatura tinha. Ele não quis entrar no tempo e no termo onde as pessoas não eram reais, era tudo fantasia, tudo mascarado. Então, ele começou a ir pela vivência dele, pela visão do olhar social e real que o Machado de Assis tinha, certo? Então, na aula lá da CED, agora eu vou fechar aqui as minhas aulas, e eu vou compartilhar com vocês as aulas que estão lá no nosso Classroom, tá? Que é as aulas da CED. Eles vão direto vai direto já para as obras, tá? Estão conseguindo ver aí? Aqui. Certo. Então, eu tenho aqui a aula sobre o Machado de Assis, aula 60, e aqui nós temos um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, me permite aí ler, ó. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Ou seja, as pessoas usam um pouco de vulgaridade, começam a falar quando a pessoa nasceu, né, nas histórias. E depois, até a morte. E esse narrador, ele começa
pela morte e depois pelo nascimento. Então, é um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A campa seria o caixão, tá? O sepultamento. A segunda é que o escritor ficaria, assim, mais galante, mais novo. Tá? Então, aqui temos algumas atividades e temos também a atividade da aula, tá? Então, a atividade da aula está aqui. Aula 60. Estão vendo aí a aula 60? Sim? Então, vamos lá. Aula 60 que tem. Ó. O que quer dizer um defunto autor? É um autor, um morto que deixou um legado com muitas obras, um morto que se torna um escritor famoso, um morto que conta a sua história, ou um morto que pensa na morte. É a letra C. Por que a professora está dando a resposta aqui? Porque agora eu entro lá no aplicativo e consigo saber quem fez a aula e quem não fez. Quem respondeu certo e quem respondeu errado. Então, o objetivo aqui, com essa leitura curtinha da obra, é que você acerte, certo? Número 2. Aonde é que tem ironia nesse trechinho aí da obra? Então, vamos ver ali, ó, no último parágrafo, mais especificamente, neste trecho, divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O autor usa o vocabulário divino para caracterizar o emplasto. Por quê? Então, quem é o Brás Cuba? Brás Cuba, ele é um filho de um lord, um homem rico, e ele estuda ciência, ele é tipo um cientista, ele é um farmacêutico. E ele descobre um emplasto. O que é um emplasto? É um medicamento que ele quer ser o primeiro a testar, descobrir a cura para alguma coisa e provar para o mundo que aquilo dali é um remédio eficaz. E ficar rico com isso, já que ele estava pobre, porque o pai dele já não dava mais dinheiro para ele. Então, o que acontece com o Brás Cuba? Ele narra a história dele e ele morre sem divulgar o medicamento. Ele morre com hipocondria. E se torna hipocondríaco. De tanto tomar medicamento, ele acaba morrendo, certo? Então, quando ele diz assim, divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar, ou seja, ele seria o primeiro a tomar. Então, aqui ele usa o quê? Uma ironia. Então, ele trata-se de uma ironia. Então, seria a letra A, certo? Então, os formulários, vocês têm que responder, tá? Para a gente poder marcar a presença e também acertar, beleza? Então, vocês olhem todos os slides lá. Então, eu vou colocar aqui novamente uma outra guia, tá? Vamos voltar lá nos slides, slide 60. O que é para vocês anotarem no caderno, tá? Então, aqui vocês vão ler, vão colocar no caderno e vão ver as partes mais importantes da obra Memórias Póstumas. Vocês vão anotar no caderno o slide 18. Depois, vocês vão anotar os temas que o Machado de Assis trabalha. Aqui, ó, o poder, né, dos senhores da época, escravidão política, o slide 18, o slide 19, o slide 21, que é um quiz, o slide 22, o slide 25, o 26, sobre a história, e o resumo da obra Memórias Póstumas e outras obras, certo? Então, vai até o 28 daí. Começa aqui a história,
também, 26, 27, 28. E o 29, que é sobre o Machado de Assis, tá? As obras que ele deixou, mais de 10 romances, 216 contos, e a gente reclama de escrever uma redaçãozinha, né? 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos. Coletâneas de poemas e sonetos são livros de poemas e sonetos. E mais de 600 crônicas. E aqui estão as principais obras dele. Então, ele pega o realismo e o romantismo. E há alguns literatas atuais que o coloca também como um modernista em algumas obras, tá? Quando vocês forem fazer faculdade, vocês vão ver isso daí. Então, tudo isso que a professora falou é para anotar no caderno. Depois que você anotou, você filma e me manda um arquivo só das páginas que você copiou. Tá? Então, vamos lá. Repetindo aqui no final. Do slide 26, eu acho. Slide 25, e vai até a 32, 31, tá? Do slide 25 a 31, beleza? Que pena que vocês não vieram, não participaram ao vivo para tirar as dúvidas, para conversar, né? Então, a gente está tentando fazer com que a gente conclua esse ano letivo, mas para isso a gente precisa também do aluno, tá bom, gente? Eu vou postar esta aula lá no mural, a gravação dela, e eu espero que sexta-feira tenha mais participação de vocês, tá ok? Então, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo para vocês, tá? E fiquem bem. Tchau, tchau.